vocês? Comigo? Tudo ótimo! E para você que está me assistindo pela primeira vez, eu sou a tia Jane e este é o meu canal. Seja muito bem-vindo! Aqui a gente sempre encontra as melhores histórias do universo infantil. Entre, se inscreva e compartilhe com seus amigos. Não se esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações quando eu postar um novo vídeo, tá bom? E como vocês já viram, hoje eu trouxe o meu baú de leitura. Aqui eu guardo muitas histórias bem legais e hoje eu tenho uma bem interessante para contar para vocês. A nossa história de hoje, ela sucedeu numa cidade por nome Sunem. Ela ficava localizada a sudoeste do Mar da Galileia. Sunem significa repouso. Preste atenção. Lá na cidade de Sunem morava uma mulher. Ela é conhecida na Bíblia como Sunamita. Isso mesmo, as pessoas que nasciam em Sunem eram Sunamita. Por exemplo, quem mora em Itatim é itatinense ou itatiense. Quem nasce no Canadá é canadense. Então, as pessoas que nasciam em Sunem eram Sunamita. Então, essa mulher, que eu já vou contar um pouco sobre ela, morava em Sunem com o seu esposo. Certa vez, um profeta, que você já sabe o que é profeta, é um mensageiro do Senhor, aquele que leva a mensagem de Deus para outras pessoas. Isso mesmo, um profeta por nome Eliseu. Ele estava indo para a cidade de Sunem e lá ele foi recebido por esse casal, por essa sunamita. E lá ela ofereceu alimento, ofereceu pão para o profeta Eliseu. Olha aqui, Eliseu. Eliseu, ele não andava sozinho. Não é bom a gente andar sozinho por aí. É sempre bom a gente ter um amigo, ter uma amiga, não é verdade? Então, o profeta Eliseu, ele não andava sozinho. Ele tinha um amigo que andava sempre com ele. Sabe como que era o nome desse amigo? Geazi. Isso mesmo, o profeta Eliseu e o seu amigo Geazi. Eles dois sempre andavam juntos. E um dia em que eles estavam lá na cidade de Sunem e estava lá na casa da sunamita, a sunamita, ela percebeu que Eliseu não era um homem qualquer. Ela percebeu que Eliseu tinha algo bem bacana nele, algo maravilhoso nele. Como assim? Vou te contar o quê? A Bíblia diz que a sunamita, ela chamou o seu marido e disse: esposo, você já percebeu que esse Eliseu, que está sempre aqui em nossa casa, que come aqui com a gente, você já percebeu algo nele? Como assim? Ela disse: eu já notei que esse profeta Eliseu, ele é um santo homem de Deus. Olha que interessante, crianças. A sunamita percebeu que Eliseu não era um homem qualquer, mas ele era um santo homem de Deus. E aí, sabe o que foi que a sunamita fez? Vou te contar. A sunamita disse: esposo, eu tive uma ideia. Que tal nós vamos construir um quarto
lá em cima da nossa casa, para quando este homem de Deus passar aqui, ele ficar hospedado, ele ficar mais à vontade lá. E o esposo concordou. E então a sunamita mandou construir um quarto para Eliseu. Olha aí, mandou construir um quarto em cima da sua casa para todas as vezes que o profeta Eliseu chegasse ali na cidade de Sunem, ele ia ter um lugar para ficar hospedado. Olha que interessante. E sabe de uma coisa? A Bíblia diz que essa sunamita, ela era uma mulher muito rica. E aí ela mandou construir esse quarto para o profeta Eliseu. E sabe o que foi que ela fez mais? Além de construir esse quarto, vou te mostrar o que foi que ela mandou fazer. Presta muita atenção, crianças. Depois que o quarto ficou pronto, ela colocou lá no quarto de Eliseu uma cama, uma mesa, oh que linda, uma cadeira e também um candeeiro. Para você que não sabe o que é candeeiro, vou te contar. Naquela época não existia luz elétrica, energia elétrica, essas lâmpadas que a gente tem em nossa casa. Então, o que acontece? As pessoas usavam um tipo de luz, de lâmpada para iluminar sua casa. Então, era chamado de candeeiro. E foi o candeeiro assim que aquela sunamita também colocou no quarto de Eliseu. Afinal, um homem de Deus está sempre lendo a palavra de Deus. E se à noite ele quisesse ler os seus livros sagrados, a Bíblia, como que ele ia ler no escuro? Então, aquela sunamita pensou em tudo isso, pensou numa cama para ele repousar quando estivesse cansado, para dormir, pensou numa cadeira e pensou na mesa, onde ele ia fazer suas refeições e também sentar e fazer a leitura dos seus livros favoritos, não é verdade? Então, quando o profeta Eliseu chegou na cidade de Sunem, depois de algum tempo, aí a sunamita e o seu esposo levaram para ficar hospedado lá, no seu quarto. E aí, que atitude linda desse casal! Que mulher muito boa! E então, quando Eliseu foi que viu o quarto e seu amigo também, ele ficou tão feliz, ele ficou muito feliz com aquilo. Pense, crianças, quando a gente ganha um presente de alguém que a gente nem está esperando, imagina aquele presente que você assim nem imaginava nunca ganhar. De repente, sua tia ou sua avó dá aquele presente para você. Você fica tão feliz, não é verdade? Eu mesmo fico muito feliz quando eu ganho qualquer presente. Imagina quando eu ganho um presente assim que eu não estava nem esperando. Ai, meu Deus, eu fico tão feliz. E aí, sabe o que a gente pensa? A gente pensa, eu quero dar também uma coisa para aquela pessoa. Não é verdade, crianças? É assim que a gente pensa. Então, Eliseu ficou tão feliz com a atitude daquela sunamita, com aquele presente maravilhoso, que ele pensou assim com seu amigo: Geazi,
Sabe o que eu tô aqui pensando? Essa mulher, ela foi tão gentil com a gente, ela foi tão maravilhosa. Olha só, Geazi, o que ela fez. Olha, tudo caprichoso, tudo no capricho. Não, a gente vai fazer alguma coisa. Vai lá, Geazi, chama ela, que nós vamos perguntar se ela não quer que a gente faça alguma coisa, que a gente vai lá no rei, se ela não tem alguma coisa para falar com o rei ou com o oficial do rei. Quem sabe ela tem uma coisa assim para resolver, até hoje ela não conseguiu. Vamos lá, quem sabe a gente pode fazer esse favor para ela. E então Geazi foi chamar a sunamita. Mas sabe o que a sunamita disse? A sunamita falou: não precisa, eu aqui vivo bem, eu moro no meio do meu povo, gente. Eu tenho tudo. Eita, e aí o profeta Eliseu disse: não, gente, não, Geazi, nós precisamos fazer alguma coisa, temos que retribuir. Olha o carinho, olha que coisa maravilhosa ela fez por a gente. Aí Geazi pensou: sabe, profeta Eliseu, ela não tem filho e o marido dela já é idoso. O profeta Eliseu disse: é verdade, chama ela, nós vamos orar, vamos pedir a Deus, para Deus dar um filho para ela. E aí, o Geazi, o amigo, foi lá e chamou a sunamita. E então, o profeta Eliseu, ele profetizou para a sunamita que em breve ela teria um filho. E aí, quando a sunamita ouviu aquilo do profeta Eliseu, sabe o que a sunamita disse? A sunamita não acreditou. A sunamita falou: não, profeta Eliseu, por favor, não minta para a tua serva. Não digas uma mentira dessa. Crianças, ela não acreditava que ela poderia ter um filho. Ela achou que o profeta estava inventando, falando uma mentira. Mas não. Então, crianças, Eliseu disse: olha, sunamita, em breve dias você terá um filho. Crianças, sabe o que aconteceu? Quando passou alguns meses, a sunamita teve um filho mesmo. Ela ficou grávida e teve um filho. E aquele filho cresceu e ele foi um filho muito bom para seus pais. Ele até ajudava o pai lá na lavoura, que o pai tinha fazenda. Esqueceu que a mãe dele era rica? Então, eles tinham fazenda e aí o filho ajudava o pai lá na sua lavoura, ajudava a colher os frutos, molhar as plantas. Vou te mostrar. Olha ele aí, tá vendo? E então, sabe o que aconteceu? Depois que esse menino estava grandinho, crianças, aconteceu uma coisa terrível, crianças. Ninguém merece. Olha só. De repente, ele passou mal lá na fazenda, lá onde ele estava ajudando o pai, lá na roça do pai. Ele passou mal e sentiu uma forte dor de cabeça. E ele disse: ai, minha cabeça, pai! Ai, minha cabeça! Ele sentiu uma dor de cabeça muito forte, crianças. Então, o pai chamou um dos seus empregados e pediu
para que levasse o seu filho até a sua mamãe. E então o empregado levou, e aí aquela mãe, sabe o que fez? Subiu lá no quarto do profeta Eliseu e colocou o menino deitado. Quando ela pegou aquele menino, seu filho, ele já não estava falando, não conseguia abrir os olhos, ele estava todo desmaiado. Aquele menino morreu. Oh, e agora, gente? O filho que Eliseu orou para que ela tivesse. E então a mãe deixou ele lá deitado na cama do profeta Eliseu e foi correndo ao encontro do profeta Eliseu. Então ela foi, montou em uma jumenta e saiu correndo, porque naquela época também não existia carros, não existia automóveis, não existia moto. Os transportes eram animais, cavalo, entendeu? Então, crianças, ela montou em um jumento e saiu correndo bem rápido até o encontro do profeta Eliseu. E quando Eliseu avistou de longe, Eliseu estava no monte chamado Carmelo, em um lugar chamado Monte Carmelo, junto com seu amigo Geazi. E quando Eliseu avistou de longe a sunamita, ele mandou Geazi, seu amigo, ir ao encontro dela rápido e perguntar se estava tudo bem com ela. Se estava tudo bem com seu marido, se estava tudo bem com seu filho. E assim, Geazi foi e Geazi perguntou: sunamita, está tudo bem com você? Está tudo bem com seu esposo? Está tudo bem com seu filho? E ela disse: tudo está bem, mas continuou. Ela queria mesmo era conversar com o profeta Eliseu e contar tudo o que estava acontecendo. E quando ela chegou perto do profeta Eliseu, ela se jogou aos pés do profeta Eliseu, ela chorava muito, estava muito desesperada, porque o filho dela estava lá, já morto. E Eliseu foi lá onde ele estava, lá em Sunem, e chegou lá no quarto e ele estava lá deitado. Então Eliseu orou. Eliseu orou naquele quarto ali, pediu para que Deus devolvesse a vida para aquela criança. E assim aconteceu. A Bíblia diz, crianças, que quando Eliseu orou pelo menino, ele espirrou, ele deu 7 espirros. Eita, que coisa maravilhosa! E então Deus trouxe a vida de volta para o menino e ele viveu de novo. E então sua mãe ficou tão feliz, pegou e o profeta disse: olha aí o seu filho de volta, tá vendo? Então ela pegou seu filho, abraçou, olha ela aí toda feliz com seu filho de volta, tá vendo? Deus é muito bom. Deus falou através do profeta Eliseu que a sunamita teria um filho e ela teve mesmo. Tá vendo, crianças? Como é bom a gente abençoar as pessoas. Quando a gente faz o bem para as pessoas, Deus também abençoa a gente. A sunamita, ela fez um gesto tão bom, ela foi tão boa para o profeta Eliseu e para seu amigo Geazi, que Deus abençoou a vida dela com um filho.
Não precisa a gente ser rico para ajudar as pessoas. Não precisa a gente ser rico para fazer o bem para os outros, não é verdade? Nós podemos ajudar as pessoas de alguma maneira, dentro daquilo que a gente pode ajudar os outros, não é verdade, crianças? Então, seja um amigo bonzinho, uma amiga boazinha. Faça sempre o bem para as pessoas, porque Deus, Ele vai te abençoar também, tá bom? Essa foi a nossa história de hoje, a história da Sunamita e do profeta Eliseu. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos orar e agradecer a Deus por essa história, tá bom? Então, onde você estiver, feche os seus olhos, põe a mão no coração e repita comigo assim: Senhor Jesus, meu amiguinho, fique sempre comigo e não me deixe sozinho. Ó Jesus, me ajude a ter um coração bom, assim como a Sunamita. Ajuda-me, Senhor, que eu possa sempre fazer o bem para as pessoas e ajudar as pessoas que precisam de mim. Obrigado, Senhor. Eu oro em teu nome. Amém. Tchau, crianças. Fiquem com Deus. Beijos.